Laudato Si é uma encíclica do Papa Francisco, na qual o pontífice critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. A encíclica foi publicada oficialmente em 18 de junho de 2015 e é uma resposta às expectativas das comunidades religiosas, ambientais e científicas internacionais, bem como de lideranças políticas, econômicas e dos meios de comunicação social acerca da crise representada pelas mudanças climáticas. Francisco deixou claro que espera que a encíclica influencie a política energética e econômica e que estimule um movimento global por mudanças para deter a deterioração global do ambiente. O Papa dirigiu-se a cada pessoa que habita neste planeta, apelando às pessoas comuns para que pressionem os políticos nesse sentido. A ideia é clara: fazer com que a causa ambiental se torne uma causa do povão, a fim de que o povão pressione os políticos para que tomem providências para a diminuição do CO2, a fim de que as deteriorações climáticas sejam amenizadas. Foi criado um vídeo onde o Papa é descrito como um homem gentil, um homem sagrado e que reagirá quando o planeta criado por Deus for alvo de ataques. O Papa é apresentado dizendo que se destruirmos a criação nos destruirá. O Papa é apresentado como decidido a acabar com esse lixo. No vídeo, o pontífice é apresentado lutando de maneira destemida pelo povo e pela criação de Deus. Ele é apresentado como um boxeador treinado por Jesus para enfrentar aqueles que estão poluindo o planeta. O Papa enfrenta de maneira firme os inimigos do clima e os vence. Ele é descrito como um homem fácil de se seguir e difícil de se silenciar. Mas a ideia do vídeo é que Jesus está com o Papa nesta causa e que nós não devemos deixar ele lutar sozinho. Neste vídeo, Jesus é apresentado animando Francisco e ordenando ele a lutar. A eleição de Trump frustrou a causa climática, mas com o surgimento da pandemia e eleição de Biden, a agenda climática ganhou força novamente. Em 8 de junho de 2020, o site Vatican News noticiou a seguinte reportagem: o Domingo do Clima para uma igreja sempre mais ativa. As igrejas da Grã-Bretanha e da Irlanda foram convidadas a participar da iniciativa O Domingo do Clima, organizada pelo Environmental Issues Network. O objetivo é sensibilizar cada vez mais sobre a questão da mudança climática. Sunday Climate é o nome da iniciativa que as igrejas da Grã-Bretanha e da Irlanda foram convidadas a participar por um ano, dando origem ao Domingo do Clima. O início está previsto para 6 de setembro de 2020, o primeiro domingo do período litúrgico conhecido como Tempo da Criação, e como parte da iniciativa, cada igreja terá que cuidar de 3 aspectos: oração, estudo e ação. O projeto foi lançado pelo Environmental Issues Network, que atua sob a tutela da Churches Together e oferece um serviço que visa explorar os fundamentos teológicos e científicos do cuidado com a criação e a ação climática, a oração e o engajamento ativo. Toda igreja que participar, na condição de comunidade eclesial local, deverá se adaptar a longo prazo para reduzir suas emissões de gases e de efeito estufa.
Por fim, unindo-se a outras igrejas e à sociedade na área à qual pertence, deverá tomar medidas para ajudar a combater os efeitos das mudanças climáticas antes da próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Portanto, uma contribuição concreta que ajudaria a comunidade internacional a fazer uma mudança de estratégia sobre esta questão. Qual é a estratégia? Utilizar a igreja para convencer as pessoas sobre a importância do clima e fazer com que as pessoas pressionem as autoridades políticas a estabelecerem leis, obrigando empresas e pessoas a controlarem a emissão de poluentes. Em um mundo pós-pandêmico, temos que reconhecer os danos que estamos fazendo ao meio ambiente e a nossa incapacidade de cuidar dos nossos irmãos e irmãs na nossa casa comum, planeta Terra. Assim explicou Dom Johnny Arnold, bispo de Salford e responsável pelo setor do meio ambiente na Conferência Episcopal da Inglaterra e País de Gales. Em um mundo pós-pandêmico, o projeto Domingo do Clima é uma excelente oportunidade para as paróquias católicas na Inglaterra e Gales, destacou o bispo, assim como para nossos irmãos e irmãs de outras igrejas cristãs. Lembre da expressão irmãos e irmãs de outras igrejas cristãs. Temos aqui um movimento que é chamado de ecumenismo, para compreendermos a responsabilidade de cuidar do nosso planeta e de rezar e agir em resposta à emergência climática. A campanha terá seu ápice no domingo, 5 de setembro de 2021, já está próximo, quando, durante um evento nacional, a Igreja compartilhará seus compromissos e rezará para que, após as negociações que serão realizadas em Glasgow, no decorrer da Conferência da ONU sobre o Clima, em novembro de 2021, os líderes do mundo inteiro mostrem maior determinação e coragem para enfrentar a questão da mudança climática. Os ambientalistas estão bem animados porque contam com dois grandes aliados à causa climática. Os dois grandes aliados são o Papa Francisco e Joe Biden. O site noticiasustentável.com.br noticiou Joe Biden e Papa Francisco, uma aliança de fé. A eleição de Joe Biden nos Estados Unidos foi histórica por diversos fatores. Um deles é a questão da fé do presidente, destaca o site. Em mais de 200 anos, esta foi apenas a segunda vez na história que o país elegeu um católico para chefiar a Casa Branca, depois da vitória de John Kennedy em 1960. O momento não poderia ser mais oportuno, pelo menos em termos climáticos. Tal qual o atual chefe da igreja, o Papa Francisco, o católico Biden também entende a crise climática como uma ameaça existencial à humanidade. E, nesse sentido, seu enfrentamento pode ser entendido como uma missão de fé. Na Foreign Policy, Timothy Naftali e Christopher Whiting especularam sobre o impacto potencial de uma parceria Washington-Vaticano para a ação climática global. Desde 2015, quando publicou a encíclica Laudato Si, Francisco tem sido uma das principais lideranças internacionais na questão climática. Nos últimos 4 anos, o Papa não escondeu sua contrariedade com o negacionismo de Trump nos Estados Unidos. Não à toa, um dos tópicos discutidos entre Francisco e Biden no primeiro telefonema pós-eleição foi exatamente a questão climática. Juntos, eles podem ter um peso bastante significativo, não apenas nas discussões internacionais sobre clima, mas também no complicado tabuleiro doméstico que Biden enfrenta em Washington. Menos CO2. Em tempo, a New Yorker contou a história da ambientalista Molly Burns, que há 4 anos colabora com a Igreja Católica para impulsionar a ação climática dentro da instituição.
uma de suas primeiras tarefas foi o levantamento das propriedades da igreja em todo o mundo para analisar como a instituição poderia atuar diretamente para diminuir suas emissões de carbono. Um desafio tremendo, já que a Santa Sé é uma das maiores proprietárias de terras não estatais em todo o planeta. Por um lado, essa análise mostrou que a igreja é um dos atores com maior capacidade individual de ação climática. Por outro, a vastidão de suas propriedades, além de sua complexidade jurídica e institucional, deixavam o Vaticano amarrado nesse sentido. Desde então, ela tem colaborado para encontrar caminhos para catalisar a ação climática dentro da igreja. Em uma reunião da ONU sobre o clima, o Papa foi convidado a estar presente. Nesta reunião participaram 77 líderes. O Papa se comprometeu a reduzir a zero as emissões de CO2 no Vaticano até 2050. O Papa Francisco é um forte defensor das emissões de CO2, mas esta não é a única causa defendida pelo Papa Francisco. O Papa é também um forte defensor do fim dos trabalhos aos domingos. O site ofielcatólico.com.br noticiou: Papa Francisco defende fim do trabalho aos domingos. O Papa lamentou o abandono da tradicional prática cristã de não se trabalhar aos domingos, chamando atenção para o impacto negativo que tal perda causou às famílias e à vida social. O pontífice, que viajou no último dia 5 para Molise, sul da Itália, disse que o funcionamento de lojas e outros negócios aos domingos não é benéfico para a sociedade. O Papa disse que a prioridade deveria ser não econômica, mas humana, com foco nas relações familiares e de amizade, não nas comerciais. Argumentou que o fim do trabalho aos domingos seria uma medida benéfica para todos, já que passar o domingo com a família e os amigos é um código ético, tanto para fiéis como para os que não têm fé. Gastem tempo com as crianças, exortou o Papa, acrescentando que gostaria de perguntar aos pais se eles brincam com os filhos. Para a nossa reflexão, seria impossível o Papa, que tem apoiado estes líderes na causa climática, receber o apoio deles para a sua causa em prol do fim dos trabalhos aos domingos? As profecias bíblicas indicam que sim. Apocalipse 17:13 assim nos diz: tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Se você gostou, meu amigo, desse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações de vídeos novos, deixe seus comentários e sugestões e participe do nosso canal.